Boa tarde. Hoje eu vou explicar a atividade de História. Na última aula, falamos do surgimento da escrita e como ela foi e é importante até hoje para nos comunicarmos com as pessoas. Hoje vamos falar sobre as navegações e ver o que mudou com o tempo e sua importância para a nossa sociedade. Então a gente já viu o início da escrita e agora vamos ver a importância das navegações. Na atividade 1 está pedindo para observar a imagem e refletir. Nessas imagens vocês estão vendo 4 tipos de navegações, que tem aqui a lancha ou iate, como muitos dizem, que serve para as pessoas se divertirem, passearem em alto mar, e aqui o cruzeiro, que também é para viagem em alto mar, só que é uma navegação maior, onde tem quartos, tem salão de jogos, academia, mas é uma atração turística, que as pessoas pagam para viajar nele e se divertirem também. Aqui é um navio cargueiro, que ele carrega cargas, containers com cargas para outros lugares, carrega combustíveis para fazerem a importação de produtos ou para outro país, ou vir produtos de outro país. Eles usam esse tipo de navegação para exportar e exportar, importar e exportar as mercadorias. E aqui é uma jangada, que pode ser usado também para passeios de uma ilha a outra, ou também como transporte, porque existem pessoas que moram em regiões mais, como por exemplo na Amazônia, em regiões afastadas, que precisam atravessar rios para ir ou para o centro da cidade ou para irem para a escola. Então são 4 tipos de navegação. Essa daqui é o iate, que serve para as pessoas se divertirem, né? E ficam pouco tempo dentro se divertindo. Agora o cruzeiro, eles ficam mais tempo dentro. Eles viajam de país a país e também serve para diversão. E o navio cargueiro para transportar cargas e mercadorias vindo de outro país ou trazendo para o país. E aqui a jangada, que serve para passeio e para transporte das pessoas. A letra A. Como será que essas embarcações funcionam? Então vocês vão imaginar e vão escrever como será que elas funcionam. Na B. Será que existiriam ou existem aquelas que funcionam pela força do ser humano? Vocês vão responder aqui embaixo. Será que os povos de antigamente já usavam algum tipo de embarcações? Para quê? Então vocês vão responder aqui embaixo, vão pensar, refletir e escrever aqui embaixo. A atividade 2. Agora observe a imagem abaixo e depois responda as perguntas. Aqui na imagem abaixo, que a gente observa, é um mapa de navegações antigo, que eles usavam para se direcionar. Pode ver que tem até uma roda dos ventos aqui, que eles usavam para eles saberem para onde eles iriam, para eles não se perderem na viagem. Na letra A. Você vê algum tipo de embarcação na imagem desse mapa antigo? Vocês vão escrever aqui embaixo. B. Como você acha que essa embarcação funcionava? Vocês vão analisar essas embarcações aqui e escrever como, na opinião de vocês, como vocês acham que funcionava essa embarcação. Na C. Comparando as embarcações da imagem da atividade 1 com a embarcação dada na atividade 2, qual embarcação você acha que demora mais para chegar no seu destino? Então vocês vão comparar
essas embarcações que estão aparecendo aqui, né, nesse mapa, com as embarcações que eu mostrei aqui nessa atividade, e comparar qual dessas embarcações demoraria para chegar no seu destino traçado. Aí vocês vão responder qual é a opinião de vocês em relação a isso. Agora, na atividade 3, leia o texto abaixo que fala sobre a importância das navegações. Vamos ler o texto. O mapa da atividade anterior foi feito há aproximadamente 500 anos por um cartógrafo europeu, o que fez para marinheiros que navegavam pelo mar Mediterrâneo, Europa Ocidental e costa noroeste da África. Então é isso que eu falei para vocês, o mapa foi feito para que eles pudessem se orientar através do mapa para saber para onde ia as suas embarcações. As embarcações antigas eram feitas de madeiras e movidas pela força aólica, que é a força dos ventos, e pela força humana. E atualmente a maioria são de metais movidas a queima de combustíveis. Então, as embarcações antigas, elas dependiam da força do vento para se locomover. Pode observar que haviam velas nos navios, porque quando batia um vento, ele batia o vento na vela do barco, do navio, e assim guiava o barco. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia os navios possuem motor e que são movidos a gasolina, a combustíveis, e aí conseguem andar mais rápido do que navegar, na verdade, né? Conseguem navegar mais rápido do que as embarcações antigas. A época em que o mapa foi feito, há uns 500 anos, foi marcada por interesses de reis e pessoas mais ricas de países europeus, como Portugal e Espanha. Por exemplo, eles tinham interesse em metais preciosos como ouro e prata, ou mercadorias que rendessem muito dinheiro, como a madeira do pau-brasil e açúcar. Também se interessavam por transportar pessoas de seus países para morar em outro lugar, como fizeram com o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e outros, por exemplo. Com isso, os reis acrescentavam mais lugares e territórios aos seus países. Então, as embarcações antigamente serviam para transportar as pessoas de um país para o outro, e países como Portugal faziam essas viagens em busca de explorar o ouro, a madeira. Foi no caso que aconteceu no descobrimento do Brasil. Então eles usavam para isso, para transportar as pessoas de um lugar para o outro e para explorar algum determinado lugar. Os navegantes trocavam mercadorias e carregavam muitas pessoas para morarem e trabalharem em outro lugar. Com isso, as pessoas dos lugares onde desembarcavam começaram a conhecer outras culturas e as modificaram. Além dos próprios navegantes, como no Brasil, antes viviam vários povos indígenas diferentes, que falavam línguas diferentes, que tinham jeitos diferentes de viver, e com a chegada dos portugueses, alguns aprenderam a nova língua, os costumes portugueses, e outros que mudaram para lugares mais distantes, para não ter contato com os europeus. Então, essas viagens que eles faziam com essas embarcações deu origem à linguagem que a gente fala hoje, que é o português, porque chegaram os portugueses no Brasil e misturou a cultura e a linguagem deles com a linguagem indígena dos povos que aqui já viviam. Então, por isso, essa mistura deu hoje a nossa linguagem, né? O nosso idioma, é o português.
O mesmo aconteceu com os portugueses, que incorporavam palavras de origem tupinambá, uma das muitas etnias indígenas. O seu vocabulário: jacaré, mandioca, jabuticaba, abacaxi, jiboia, entre outras, sem contar alguns costumes também. Então, os portugueses trouxeram as suas culturas, o seu jeito de falar para o Brasil, e quando eles retornaram para Portugal, eles levaram a cultura e o jeito de falar do Brasil. Por isso que hoje em dia muitas palavras do nosso idioma são parecidas com o idioma lá de Portugal, por causa dessa mistura. Ainda com as navegações, eram transportadas pessoas e mercadorias. As pessoas eram transportadas para trabalhar nas colônias e viverem em países do continente africano. Essas pessoas foram vendidas para trabalhar como escravas, que não ganhavam dinheiro pelo serviço que tinham que fazer. E no Brasil eram obrigadas por meio de maus tratos e castigos. Então, além de eles usarem as embarcações para transportar as pessoas de um lugar para o outro, de um país para o outro, ou transportar mercadorias que eles exploravam no Brasil, eles também utilizavam as embarcações para transportar as pessoas que vinham trabalhar para o Brasil. Essas pessoas eram escravos do continente europeu, aliás, do continente africano, que eles traziam as embarcações para trabalhar como escravos. Deixa eu botar aqui outra parte. Há uns 150 anos foram sendo criadas leis para proibir esse tipo de serviço, uma vez que essas pessoas têm direito como o de ser respeitado a sua condição de ser humano, e não de ser mercadoria, que pode ser vendida, trocada e cuidada de qualquer maneira. Mesmo com essas questões, essas pessoas acabaram influenciando até na língua que falamos hoje. Então, como houve a libertação dos escravos nessa época que está citando aqui, muitos escravos que viviam aqui no Brasil retornaram aos seus países de origem no continente africano, levando também um pouco da nossa linguagem para outros países lá da África, como por exemplo lá em Angola. Lá em Angola eles falam o mesmo idioma que a gente fala aqui, e o idioma deles é um pouco misturado com o do Brasil e com o de Portugal. Então isso aconteceu por causa dessas embarcações que traziam os escravos para o Brasil, e aí quando eles foram libertos, alguns voltaram para os seus países de origem e levaram um pouco de Portugal e um pouco do Brasil para lá. Atividade 4. Agora que você já leu o texto e observou a imagem, responda quais as mudanças que as embarcações trouxeram para o Brasil e por que elas foram importantes para a construção da sociedade. Então vocês vão, mediante essa explicação que eu fiz aqui e a leitura do texto, vocês vão responder quais foram as mudanças importantes na construção da sociedade, as mudanças que as embarcações trouxeram, tá? Então, por enquanto é só.